Olá! Podemos ver a música, assim como as diferentes linguagens artísticas, como algo ligado ao mundo, sem uma separação entre vida e arte. Nesta aula e nas próximas, iremos abordar a música moderna por meio de práticas e de experimentações que explorem os parâmetros sonoros, a composição sonora e a notação musical não convencional. Antes de mais nada, vamos relembrar quais são os parâmetros musicais. São 4: altura, duração, intensidade e timbre. Parâmetro altura. Quando se diz o som está muito alto, se referindo ao volume do aparelho de som, na verdade, o que está em questão é a intensidade do som. A altura diz respeito a graves e agudos. O baixo é grave, o alto é agudo. As alturas são as diferentes notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Note nesta partitura que as notas são representadas como uma escada, de baixo para cima. Qualquer semelhança com a palavra escala não é mera coincidência. Parâmetro duração. A duração da nota é algo muito simples de entender. Sons curtos ou longos. Na teoria musical, entretanto, as durações das notas são bem descritas e de forma variada. Vale destacar que a duração de uma nota nunca é absoluta. É muito comum os alunos perguntarem: quanto dura esta nota? Ou ainda, quantos segundos dura esta nota? A duração de uma nota, na verdade, é relativa. Não dizemos quanto tempo dura uma nota, dizemos sim qual é a relação entre uma nota e outra. Esta nota dura 2 vezes aquela outra, ou estas 4 notas equivalem ao mesmo tempo desta outra nota. E assim por diante. A notação musical, sem entrar em detalhes, utiliza os seguintes símbolos para representar a duração das notas. Nesta imagem, a primeira figura é a mais longa. Cada figura dura metade da anterior. Parâmetro intensidade. Como já disse, a intensidade é o que muitas pessoas confundem com a altura. A intensidade diz respeito ao quão forte ou fraco é um som. Na verdade, usamos dizer forte e piano, sendo piano um som fraco, menos intenso. E o parâmetro timbre. Dos 4 parâmetros do som, o timbre é o mais obscuro, mas é também muito simples de entender o seu significado. O timbre é o que indica a fonte sonora. Quando reconhecemos a voz de alguém ao telefone, estamos reconhecendo o timbre. Quando reconhecemos que estamos ouvindo um violão e não uma guitarra, estamos reconhecendo o timbre. Quando alguém imita a voz de alguém, muitas vezes modifica sua entonação, pronúncia e timbre também. Em um mesmo instrumento, é possível emitir timbres diferentes. Até mesmo um tambor oferece diferentes sonoridades, dependendo da forma como é tocado. Instrumentos mais completos possuem variações amplas de timbre, e dominar este recurso expressivo é fundamental para um bom músico. Agora que já lembramos
os 4 parâmetros do som, bora para a sala de artes. Podemos situar no século XX o principal período no qual grandes mudanças começaram a ocorrer, cada vez mais rapidamente. Para entendê-las, vamos investigar o que estava ocorrendo no período anterior, o Romantismo. Ao ouvirmos a obra de compositores e pianistas como o francês Frédéric Chopin, de 1810 a 1849, e o alemão Robert Schumann, de 1810 a 1856, por exemplo, percebemos a importância que há para o romantismo, de modo geral, na subjetividade, isto é, naquilo que habita o interior do indivíduo. Reside justamente nessa característica do romantismo um dos principais pontos de ruptura em relação à criação musical do século XX, que se volta para as novas realidades do mundo, como o processo de industrialização, para o exterior do indivíduo. Emerge um novo entendimento do tempo e do espaço na vida e na música. O mundo do século XX, novo e dinâmico, impulsionou o surgimento de representações musicais mais adequadas às novas percepções da realidade. Podemos ter um breve panorama desse contexto por meio dos trabalhos de alguns dos principais compositores da música moderna. O século XX foi o século das rupturas e das invenções, ampliando as diversas possibilidades da linguagem musical, como nunca havia ocorrido até então. As transformações, contudo, não anulam formas já consolidadas de fazer música. A invenção do sistema atonal dodecafônico de Schoenberg, por exemplo, não eliminou a produção musical tonal, arraigada na música popular, das expressões tradicionais ao universo pop. Um dos aspectos mais interessantes do final do século XIX e da nossa contemporaneidade é que todos os tempos da música acontecem simultaneamente. Todas as músicas cabem na música.
Essas músicas que você acabou de ouvir são músicas modernas. Lembrando que música moderna é o nome que se dá às tendências musicais que surgiram durante o período da primeira metade do século XX, conhecido como modernismo, após o romantismo, e que possuem caráter quase exclusivamente experimental. Assim como o classicismo e o barroco valorizavam a estética e o romantismo valorizava a expressão de sentimentos através da tonalidade, o modernismo valorizava especialmente a inovação e as percepções sensoriais abstratas. Algumas questões para a sua reflexão. Não precisa escrever. Se quiser, você pode aí escrever nos comentários para a gente ir conversando. Mas é mais para você refletir esse momento musical. Qual ou quais sensações essas músicas lhe transmitem? Elas soam diferente das músicas que você está habituado a ouvir? Quais os instrumentos você consegue identificar nessas composições? O que mais lhe chamou a atenção ao ouvir essas composições? Você conhece alguma música da atualidade que se assemelhe a essas músicas, de qualquer gênero ou estilo? Atividade. Na atividade de hoje, você vai ouvir uma gravação da OSESP da música Trenzinho Caipira do Heitor Villa-Lobos. E você fará um registro através de um desenho das sonoridades. Então é como se fosse uma notação musical não convencional. Você vai explorar a sua percepção na altura, o timbre, a intensidade e a duração dos sons que você vai ouvir nesta música. Ok? Então é um desenho que expresse aquilo que você está sentindo, imaginando, as suas sensações musicais. Ok? Qualquer dúvida, comente aí.